tarde, gente! Está começando mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Natália Bianchi, eu sou advogada e hoje eu vou falar para vocês sobre a penalidade do tráfico de entorpecente. Qual a pena recebe quem é traficante e qual a pena recebe quem é enquadrado como usuário. Você sabe a penalidade? Não sabe? Então acompanha aqui que agora você vai descobrir. E solta a vinheta, Caio! Galera, no vídeo anterior eu falei o que é preciso para uma pessoa ser enquadrada como traficante e o que é preciso para a pessoa ser enquadrada como usuário. Se você não assistiu, assiste lá porque eu dei todos os detalhes direitinho. Citei a lei de drogas, citei o artigo, citei tudo mais. E agora eu vou falar apenas sobre a penalidade. O que muitas pessoas me perguntam é o seguinte: doutora, a polícia me parou, me pegaram com droga dentro do carro, eu tava lá fumando com a minha namorada, com meu amigo, com a minha mãe, com o meu cachorro, e aí me levaram para a delegacia e me enquadraram como usuário de entorpecente. O que vai acontecer comigo? Eu vou ser presa? Calma. Em um primeiro momento, não tem como dizer se você vai ser preso ou não. O que eu posso dizer? Me passa o número do processo, me contrata que eu vou analisar a sua situação. Porque eu também não trabalho de graça, né, meu filho? Brincadeira, gente. O que eu vou dizer? Calma, me passa o número do seu processo que eu preciso analisar a sua situação. Não só eu, mas qualquer advogado vai analisar. Por quê? Se você tiver sido pego como usuário de drogas e foi solto, mas você não tem nenhum outro processo criminal, nenhum, seja por furto, por roubo, por qualquer outra coisa, se você não tem nenhum outro processo criminal, muito provavelmente eles vão te oferecer um acordo que nós chamamos de transação penal. O que vai acontecer? Vão abrir o boletim de ocorrência, vai virar um termo circunstanciado, eles vão mandar esse TCO lá pro fórum, e aí vai chegar lá no fórum, que é um processinho, vai chegar lá no fórum, o promotor vai falar o seguinte: olha, a pena para esse crime não é uma pena que dá cadeia, não dá um regime fechado, mas ele precisa cumprir alguma coisa. E aí o promotor vai oferecer para você um acordo no seguinte: eu não vou te prender, isso daqui não vai virar um processo, você não vai precisar chamar testemunha, responder e ter uma outra audiência, mas você vai ter que cumprir alguns requisitos. Quais que são esses requisitos? Normalmente existem outros que podem ser determinados. Ou pagar alguma cesta básica para alguma instituição de caridade, ou depositar algum dinheiro na conta do fórum. Esse valor vai ser determinado pelo promotor, tá? E pode ser tanto numa conta judicial, que é a famosa conta do fórum, quanto pode ser também para depositar para alguma instituição de caridade, na conta de alguma instituição, ou ele vai pedir que você preste assistência para alguma instituição de caridade. O que é? Para prestar serviço socioeducativo. De repente varrer a rua, lavar a pai, lavar algum asilo, limpar algum lugar, e aí vai determinar as horas desse serviço comunitário, certo? Isso se você foi pego e foi enquadrado como usuário, tá? Aí você vai lá, presta o seu serviço, fica na sua. Se durante 2 anos você não for pego de novo, não for processado por nenhum outro crime, esse processo seu ele vai ser arquivado e depois de 5 anos ele passa a não existir mais. É como se você não tivesse cometido nenhum crime mesmo, tá? Ele fica nulo. O que acontece se depois que eu cumprir minha pena, nesses 2 anos eu for preso de novo? Falaram o que eu já falei no começo. Depende, cada caso é um caso. Pode ser, tá? Porque a lei fala que é assim: cometeu outro crime em 2 anos, o primeiro processo e o segundo vão virar processo. Mas isso vai de cada situação, de cada fórum, de cada juiz, de cada promotor. Pode ser que aconteça de você ter que responder pelos 2 processos, como pode ser que você seja processado apenas pelo segundo. Normalmente, você vai ser processado pelos 2 crimes, tá? Pelo tráfico de drogas, que daí deixa de ser usuário e vira tráfico, e pelo segundo crime que você cometeu. Qual que é o problema disso? O problema é que 2 processos no nome, você já não é mais réu primário, e aí a sua pena vai aumentar, tanto em um quanto em outro. Então, se você ia ficar preso 1 ano, pode ser que você fique 2, 3, dependendo do crime que você cometeu.
certo? Doutor, eu não fui preso como usuário, eu fui preso como traficante, a quantidade de drogas era alta, eu estava em atividade de tráfico, não teve pra onde correr, não teve choro nem reza. O que vai acontecer comigo? Qual que é a minha pena? A lei fala... Pena mínima para tráfico de entorpecente é 5 anos e pena máxima é 15 anos. Doutora, mas eu vi gente que a pena máxima foi fixada em 18 anos. Ok, vamos analisar qual que era a situação daquela pessoa. Porque existem motivos, causas que a gente chama que aumenta a sua pena, como existem coisas, motivos que diminuem a sua pena. Então, por exemplo... Se você era réu primário, se você tinha bons antecedentes, se você tinha um emprego fixo, registrado em carteira, se você não precisava do tráfico de drogas para sobreviver, se você confessou o crime, se depois você demonstrou arrependimento, se você ajudou a polícia em alguma investigação, todas essas coisas somadas, elas podem fazer com que diminua a sua pena. E de repente você pegou 5 anos, o juiz fixou em 5 anos, mas analisou tudo isso e viu que a sua pena poderia ser 1 ano e meio, 2 anos e meio, e daí diminuiu a sua pena. Da mesma forma que o juiz pode diminuir, ele pode aumentar a sua pena. Ou seja, se você era uma pessoa problemática, se o juiz conseguiu, se ele descobriu na investigação que você fazia parte de alguma facção criminosa, que você era o chefe dessa facção, que você controlava o tráfico, que você recebia, que você era o manda-chuva e você não colaborou com a investigação, pelo contrário, você atrapalhou, você não confessou, você não ajudou com nada, ele pode entender que você é uma má pessoa, legalmente falando. Aqui eu não estou julgando caráter, tá? O que você faz, deixa de fazer, isso não é problema meu. Se me contratar, eu vou ser sua advogada, eu vou te defender com base no que você me passar. E o juiz também, quando a gente se refere a má pessoa, é no sentido legal, no processo. Se ele entender que processualmente falando, que de acordo com a lei você era uma má pessoa, então ele vai aumentar a sua pena e de repente uma coisa de 15 pode aumentar para mais, ou uma coisa de 6 pode aumentar para 7 e por aí vai. Como nós saberemos qual a pena vai ser aplicada a você? Gente, é o seguinte, cada caso é um caso, não tem como saber. O que você tem que fazer? Contratar um advogado. Contar para o seu advogado o que aconteceu, levar os documentos para o seu advogado, ajudar o seu advogado a fazer uma defesa digna para você, certo? Porque quem está preso é você, o interesse de sair da cadeia quanto mais rápido é seu, tá? E aí nós, como advogados, nós vamos trabalhar em cima disso, de todos os fatos, de todas as provas, porque não adianta apenas falar, tem que provar, e vamos pedir para o juiz ou converter o seu crime de tráfico para uso ou para tentar reduzir a sua pena. Uma coisa que é importante falar é que as pessoas têm na cabeça o seguinte: advogado, criminal, não sei o que, mente. Não, a gente não mente. Todo mundo tem direito a ter um advogado. Nós trabalhamos com as provas que nós temos. Se a pessoa realmente trabalhava honestamente, se ela tinha carteira registrada, se ela tinha emprego lícito, se ela tinha família, se ela tinha residência fixa e isso ajuda que a pena dela seja diminuída, não é justo eu trabalhar contra aquela pessoa, certo? Então eu vou ajudar a diminuir a pena dela, que é o que acontece no crime de tráfico e em vários outros crimes também. O que eu queria deixar claro para vocês é: o usuário vai responder o processo penal e vai pagar uma pena, diferente do traficante, que vai ser analisado de acordo com a quantidade de drogas, de acordo com os antecedentes criminais, de acordo com o que vai acontecer na audiência de instrução, com as provas produzidas ali, certo? E a pena pode ser de 5 a 15 anos. Bom, galera, eu espero muito ter esclarecido isso para vocês, espero que vocês tenham entendido e caso tenham alguma dúvida, contrate o seu E caso tenha alguma dúvida, entre em contato com o seu advogado. Por hoje é isso, tenha uma boa tarde.